tarde, meus queridos alunos, sejam bem-vindos. A ideia aqui é fazer um intensivo de bioquímica, mais especificamente sobre metabolismo, né? Os metabolismos mais importantes que nós estudamos agora e ver alguns detalhes. A ideia deste material é ser um apoio para vocês estudarem e entenderem mais o metabolismo. Bom, para lembrar, né, a nossa célula preferencialmente usa o ATP como moeda energética, né? Pois a ligação do fosfato, né, essa ligação química que mantém o fosfato preso numa molécula, ela é extremamente energética. Lembrando que o ATP ele vai ter 3 fosfatos, então eu tenho bastante energia entre as duas ligações dos 2 fosfatos, né? Quando eu tenho 2 fosfatos, nós temos uma molécula de ADP, onde eu ainda posso quebrar mais uma ligação entre o fosfato e liberar mais energia para a célula. E quando eu tenho apenas um fosfato, eu tenho um AMP, cuja ligação eu também posso hidrolisar para liberar essa energia, mas a energia vai ser menor. Lembrando, né, que é possível hidrolisar, né, e transferir fosfatos e liberar essa energia de outras moléculas orgânicas, não apenas do ATP. Sua célula usa, por exemplo, como fonte de energia, né, nucleotídeos como GTP, UDP, CTP, que também têm ligações de fosfato extremamente energéticas em sua estrutura. Um outro conceito importante para a gente entender química, né, e as reações, né, do metabolismo, é as reações de óxido-redução. Então, eu tenho aqui uma molécula reduzida, né, um redutor, ele tem um elétron a mais, e ele vai transferir para uma molécula que é o oxidante, ou a molécula que será oxidada. Uma vez que o redutor transferiu essa elétron, ele passa a ser oxidado, e a molécula que reduziu, né, que recebeu o elétron, passa a ser a molécula reduzida, né? Quais são as formas comuns, né, que as moléculas orgânicas transferem elétrons dentro de uma célula, né, dentro da nossa célula? Eu posso transferir elétrons diretamente, como visto aqui no primeiro exemplo. Eu tinha o 2 mais aqui, né, 2 elétrons, e transferiu diretamente para a letra B aqui. Eu posso transferir ela na forma de hidrogênios. Então, aqui eu transferi os 2 hidrogênios do A para o B, e dessa forma eu transferi os elétrons que compõem o hidrogênio, uma vez que o hidrogênio é um átomo simples formado por um próton e um elétron. Eu posso transferir ele na forma de íons hidreto, né? Íons hidreto são hidrogênios que ganharam elétrons a mais, né? E agora, a partir de agora, eles são íons, eles têm carga, como é o caso que aconteceu aqui com o NAD+, que recebeu um íon aí dentro e virou o NADH. E pela combinação direta com o oxigênio. Toda vez que eu adiciono um oxigênio em uma molécula, esses oxigênios em extremidades, eles são extremamente eletronegativos, e eles podem atrair elétrons para perto de si, para essa molécula, né? Na nossa célula, nós temos várias coenzimas, né? São transportadores universais de elétrons. São moléculas que levam elétrons de uma reação para outra. Eles participam de reações metabólicas, eles participam de processos enzimáticos, eles podem doar elétrons para açúcares, receberem lipídios, para qualquer molécula que necessite transferir ou ganhar um elétron. Os principais são o NAD, ele recebe um próton e 2 elétrons, o NADP, que recebe 2 prótons e um próton e 2 elétrons, o FAD, que está ligado a flavoproteínas, ele recebe 2 elétrons e 2 prótons, e o FMN, que também está ligado a flavoproteínas e recebe 2 elétrons e 2 prótons, né? Quando nós falamos de metabolismo é conjunto de transformações, né, de transformações químicas que acontecem dentro da minha célula. Todo o momento, né, nós estamos formando e transformando substâncias no nosso organismo. Algumas vão ser transformadas várias vezes, algumas vão ser transformadas e depois excretadas, algumas armazenadas. O metabolismo pode ser dividido em anabolismo e catabolismo.
Nosso organismo nunca está aos dois extremos, né? Eu nunca estou 100% anabólico ou 100% catabólico. O que acontece é que é uma balança. Se eu estou realizando mais catabolismo, eu diminuo o anabolismo, e se eu aumento o anabolismo, eu diminuo o catabolismo. E muitas vezes no processo metabólico, o anabolismo e o catabolismo vão ser seguidos. Eu posso iniciar numa reação anabólica e terminar com uma via de reação catabólica e vice-versa, né? Então, por exemplo, no anabolismo, nós temos moléculas precursoras mais simples. Eu vou, em geral, gastar energia, porque eu transformo ATP em ADP para utilizar essa energia. Eu uso NADH, NADPH, FADH2 e elas voltam a ser oxidadas para produzir moléculas mais complexas. Então, por exemplo, eu pego aminoácidos para transformar em proteínas, açúcares em polissacarídeos, ácidos graxos em lipídios e bases nitrogenadas em ácidos nucleicos. Para pegar moléculas precursoras e transformá-las em macromoléculas mais complexas, eu gasto energia. E isto é anabolismo. Já quando eu tenho nutrientes energéticos, nutrientes mais complexos, carboidratos, gorduras e proteínas, através de processos catabólicos, eu posso produzir produtos finais sem energia, CO2, H2O, aminas, amônias, né? E nesse processo, em geral, eu produzo ATP, eu produzo NADH, eu produzo NADPH e FADH2. E eu também transformo ADP em ATP. Então, eu gero energia química através da formação de ATP. O anabolismo, ele vai ser o processo que vai acontecer com o indivíduo alimentado. E ele vai servir para o meu organismo armazenar as substâncias, fazer a síntese de estoques de nutrientes. Ele armazena, por exemplo, glicogênio no fígado, músculos e rins, triglicerídeos no tecido adiposo, proteínas nos músculos, e o principal hormônio anabólico da nossa estudo atual é a insulina. Já no catabolismo, ele vai estar atuando nos momentos de jejum, nos momentos ou momentos de atividade intensa, né? E ele está relacionado à quebra dos estoques. Então, ele vai disponibilizar nutrientes para o organismo, ele vai levar à formação de energia e ele vai principalmente manter a minha normoglicemia. O nosso hormônio-chave aqui é o glucagon. Lembrando que a principal forma de adquirir açúcares, carboidratos para o nosso metabolismo é através dos disacarídeos, né? Nossa alimentação tem muitos disacarídeos, são açúcares formados por duas unidades de monossacarídeos, né? E aí, o que que acontece? Eu vou precisar quebrar esses disacarídeos, que são monossacarídeos ligados por uma ligação glicosídea, através do uso de enzimas. Um exemplo é a lactose presente no leite, que é a associação de uma galactose com uma glicose. E eu quebro elas através da enzima lactase. Uma vez que eu liberei as monossacarídeos, o meu intestino vai absorvê-los e jogar na corrente sanguínea, né? Então, durante um tempo, nós vamos ter uma taxa constante de glicose circulante na minha circulação sanguínea, a gente chama isso de normoglicemia, e essa faixa, ela garante que todas as células estejam nutridas de fontes energéticas, que é a glicose. Uma vez que eu me alimente, se eu dosar a glicose do meu paciente logo em seguida, os níveis vão estar levemente alterados, né, aumentados, e nós vamos chamar essa situação de hiperglicemia. Quando eu fico muito tempo sem me alimentar, a glicose circulante vai ser utilizada pela célula e os níveis de glicose sanguínea vão diminuir num processo chamado hipoglicemia. A glicose ela vai ser usada tanto para a obtenção de energia a partir da oxidação, como para a produção de moléculas precursora para outras moléculas. Então, eu posso tanto tirar a energia da glicose, produção de ATP, como eu posso realizar a produção de outras moléculas a partir da glicose. A captação de glicose no nosso organismo ela é dependente de um hormônio chamado insulina, né? A insulina é liberada pelo meu pâncreas, pelas células beta do pâncreas, ela vai se ligar ao receptor celular, ela vai disparar uma cascata de sinalização
que faz com que o transportador GLUT4 saia do retículo endoplasmático no meio do meu citoplasma e vá para a membrana plasmática da célula. Uma vez que esse transportador esteja na membrana, a glicose pode entrar e os níveis de glicose do meu paciente que estavam aumentados vão voltar para a normoglicemia. Então, vamos ver aqui como funciona o processo fisiopatológico da diabetes mellitus. Então, no paciente saudável, ele se alimentou de fontes com glicose, a glicose foi absorvida, jogada na corrente sanguínea, e isso vai levar ele a uma hiperglicemia transitória, ou seja, um aumento transitório da taxa de glicose no sangue. Isso faz com que o pâncreas libere a insulina vai ligar no seu receptor, e a glicose vai poder vai acontecer uma série de reações químicas aqui, e o transportador da glicose vai para a membrana celular e a glicose vai poder entrar, restaurando a normoglicemia do meu paciente. No paciente com diabetes tipo 1, é um paciente autoimune que produziu anticorpos contra as células beta do pâncreas e por isso ele destruiu a fábrica de insulina no seu organismo. Ele vai comer a mesma alimentação, ele vai ter um pico glicêmico, uma hiperglicemia, mas agora o pâncreas não é capaz de produzir insulina. Sem a insulina, não existe hormônio para interagir com o receptor e o transportador GLUT4 não vai para a membrana da célula. Sem o transportador na membrana da célula, a glicose não tem como entrar e os níveis de glicose vão ficar aumentados durante muito tempo nesse paciente. Este paciente precisa tomar insulina pronta, por isso nós chamamos ele de insulino dependente. Na diabetes tipo 2, o meu paciente, ele tem células beta no pâncreas íntegras, ele produz insulina. Só que agora a interação entre a insulina e o receptor, ela é prejudicada, seja pela presença de moléculas inflamatórias, seja pelo aumento da taxa de lipídios circulantes, vários fatores levam. É uma diabetes ligada aos hábitos, né? Uma vez que meu paciente comeu o açúcar, né, a fonte de açúcar, ele também teve um episódio de hiperglicemia, mas dessa vez ele liberou insulina, mas a interação dessa insulina com o receptor não foi suficiente. Por isso, o transportador não vai para a membrana e a glicose também não tem como entrar. Nesse caso, o paciente também vai permanecer hiperglicêmico. Este paciente produz insulina, mas ele é resistente à ação dela, por isso nós chamamos ele de insulino resistente. O paciente de diabetes tipo 2, ele vai ficar estimulando a produção de insulina regularmente no pâncreas. Pode acontecer do pâncreas dele entrar em exaustão e se ele não mudar hábitos de vida, se ele tiver episódios de hiperglicemia constante, ele pode evoluir para um processo onde o pâncreas para de produzir insulina e ele passa a ser insulino dependente. Note que a diabetes tipo 2 não vira diabetes tipo 1. As origens são diferentes, mas no caso do paciente de diabetes tipo 2 descontrolada, ele pode causar um cansaço, vai levar o pâncreas à exaustão. Uma vez que a glicose entrou na célula, né, por esses processos extremamente complexos, a glicose pode seguir dois caminhos. Ela vai seguir para a via da glicólise, onde eu vou obter TP e piruvato, produção de energia, ou ela pode seguir para a via das pentoses, onde a glicose, que é um açúcar de 6 carbonos, vai ser convertida em açúcares de 5 carbonos fosfatados, e esses açúcares vão ser usados para a produção de nucleotídeos, coenzimas, DNA e RNA. A via das pentoses, portanto, ela é uma parte da glicose que entra na célula, é desviada para ela, onde as reações vão gerar açúcares de 5 carbonos mais fosfato, que vão ser utilizadas na produção de nucleotídeos, coenzimas, DNA e RNA. É interessante notar que nessas reações também existe a formação uma redução da enzima NADP na sua forma reduzida NADPH.
Quando nós temos muita glicose, a glicose em excesso, a insulina, que também manda a glicose, né, que também promove a entrada da glicose, ela ativa também os processos de glicogênio, uma vez que a insulina é um hormônio anabólico. Então, eu vou fazer estoques dessa glicose em excesso. A glicogênio é a transformação da glicose através da glicogênio sintase em glicogênio, que nada mais é que um estoque de várias glicoses formando um polissacarídeo complexo. O glicogênio é formado no fígado, nos músculos e nos rins, sendo que o fígado guarda para todo o organismo, para restabelecer a normoglicemia, os músculos guardam para o seu uso durante os exercícios intensos, e o rim guarda para os seus processos de filtração. A insulina também manda parte dessa glicose em excesso entrar na lipogênese, onde eu vou ter síntese de ácido graxo e glicerol, e através da enzima esterase eu vou produzir triglicerídeos que serão armazenados no adipócitos como reservas energéticas importantes e estratégicas, né? O pâncreas, como a gente sabe, é uma glândula anfícrina, né? Ela tem uma porção exócrina, que é a porção do pâncreas consistente dos ácidos pancreáticos, onde eu tenho produção de enzimas e bicarbonato, né? Então a gente ali faz tripsina, faz lipase e amilase. E eu tenho a porção endócrina, que são as ilhotas de Langerhans, onde eu tenho as células alfa que produzem glucagon, as células beta que produzem insulina e as células delta que produzem somastatina. Na diminuição da glicose sanguínea, então glicoses abaixo dos valores de referência, elas estimulam o pâncreas a liberar o glucagon. O glucagon vai levar ao estímulo das quebras dos estoques. Através da glicogenólise, eu vou quebrar o glicogênio do fígado e dos músculos em glicose, e no caso do fígado, essa glicose vai ser jogada na corrente sanguínea, estabelecendo a normoglicemia do meu paciente. O mesmo glicogênio muscular ele é quebrado, contudo o músculo não joga na corrente sanguínea e mantém no seu interior para usá-lo como fonte de energia para os processos de contração. O mesmo glucagon também ativa a lipólise, que é a quebra do tecido adiposo. Então, os triglicerídeos do tecido adiposo são novamente convertidos em ácidos graxos e glicerol. Esses são jogados na corrente sanguínea e vão servir de fonte de energia no metabolismo dos triglicerídeos. Então, para a gente entender a regulação dos níveis de glicose no sangue, sempre que eu como um alimento rico em glicose, eu tenho um aumento da concentração de açúcar no sangue. Esses açúcares altos promovem a liberação da insulina. A insulina faz com que a glicose entre nos tecidos, levando à diminuição das taxas sanguíneas, e ela também estimula a transformação da glicose em glicogênio. A glicose em excesso também vai ser estimulada pela insulina a virar tecido adiposo, né? Triglicerídeos no tecido adiposo, né? Quando eu tenho o contrário, eu tenho diminuição dos açúcares na corrente sanguínea, açúcares em níveis baixos. Isso estimula o pâncreas a liberar glucagon, e o glucagon vai fazer com que o glicogênio do fígado seja transformado novamente em glicose. Essa glicose vai ser jogada na corrente sanguínea e levando ao seu aumento e restabelecendo a normoglicemia. Outros hormônios, como por exemplo a adrenalina, ela também tem efeitos catabólicos, principalmente porque ativam o sistema de fluto e fuga do paciente. E a glicose que vai para a energia? Bom, a glicose ela precisa passar por alguns processos. O primeiro processo é a glicólise ou via glicolítica, né? Ela é uma série de 10 reações que acontecem no citoplasma da célula, né? Eu vou dividi-las em duas fases. A fase preparatória, ela prepara a glicose, e nessa fase nós gastamos 2 ATPs, e a fase compensatória, onde eu vou produzir 4 ATPs, né? Pagando os 2 que eu gasto e sobrando de saldo 2 ATPs. Além disso, a glicólise resulta no final a 2 piruvatos e 2 NADH, duas enzimas NAD reduzidas a NADH, né? A primeira reação da fase preparatória é promovida pela enzima chamada hexoquinase.
ela adiciona uma glicose no sexto carbono, uma fosfato no sexto carbono da glicose, convertendo essa glicose em glicose 6-fosfato. Essa reação é muito importante porque a glicose que entrou, ela teria tendência a sair do interior celular. Uma vez que eu coloco o fosfato nessa glicose, ela é impedida de sair da célula e ela vai poder ser usada na glicólise e em outras vias, como a via das pentoses fosfato. Tá? O final da fase preparatória gera duas moléculas chamadas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, uma série de reações. Na terceira reação da fase preparatória, eu também tenho o gasto de mais um ATP, pois eu adiciono mais uma molécula de fosfato à molécula que está nascendo na fase preparatória da glicólise. Outros açúcares também podem entrar na glicólise se eu transformá-lo nesses intermediários. Então, por exemplo, a terceira molécula formada na glicólise é a frutose 6-fosfato. Então, eu posso pegar frutose e entrar na glicólise, convertendo ela em frutose 6-fosfato. Outros açúcares eu também posso converter em frutose 6-fosfato e, a partir disso, colocá-los dentro da glicólise. Na fase compensatória, eu pego o gliceraldeído 3-fosfato e isso vai passar por mais algumas reações, né? Essas reações vão gerar NADH, 2 unidades de NADH, 2 ATPs na sétima reação. E ao final da minha reação, ao final da glicólise, eu vou gerar mais 2 ATPs, gerando meus 2 ATPs de saldo, e o resultado da glicose, que tinha 6 carbonos no início, da glicólise é a formação de duas moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Para que eu vou usar esses produtos? O ATP ele é energia para a célula, então as molécula de fosfato, as ligações da molécula de fosfato vão ser usadas para poder fazer as funções celulares, transmissão de sinais, transporte de organelas, produção de outras organelas. O NADH na presença de oxigênio, ele vai ser usado na cadeia transportadora de elétrons para aumentar a produção de ATP, e o piruvato na presença de oxigênio, ele vai ser destinado ao ciclo de Krebs, e também vai me dar mais enzimas reduzidas para serem utilizadas como na produção de ATP. Na ausência de oxigênio, o piruvato e o NADH vão ser utilizados para fazer os processos de fermentação celular. O ciclo de Krebs, o ciclo de ácido cítrico, ele ocorre na matriz mitocondrial, né? Ele é uma via comum de vários metabolismos, incluindo carboidratos, lipídios e proteínas. Em algum momento eles passam pelo ciclo de Krebs e ele vai ajudar na produção de energia. Embora ele produza pouca energia diretamente, ele gera muitas enzimas reduzidas que vão atuar na minha cadeia transportadora de elétrons. E ele gera vários metabólitos intermediários que podem ser utilizados para a produção de outras moléculas, ou seja, ele fornece esqueletos carbônicos para a minha célula. A respiração celular, então, ela pode ser dividida em 3 partes. A partir do piruvato, eu vou formar o acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs, onde eu vou formar NADH e FADH2. E essas enzimas reduzidas vão ser utilizadas na cadeia transportadora de elétrons, onde eu vou utilizar oxigênio como aceptor final de elétrons para formar água, e além disso vou fazer a produção, a conversão de ADP em ATP, gerando muita energia para a célula. A primeira reação do ciclo de Krebs, ela inclui, aliás, a primeira reação antes de eu entrar no ciclo de Krebs, eu preciso transformar o piruvato em acetil-CoA. Como isso acontece? O meu piruvato, as minhas 2 moléculas de piruvato vão perder um carbono na forma de gás carbônico, vão formar mais NADH, então eu vou formar 2 NADHs, porque são 2 piruvatos, e vai vir uma enzima e o resultado do piruvato que perdeu o CO2 é uma molécula chamada acetil, uma molécula que tem 2 carbonos. Vai vir uma enzima e vai ligar uma coenzima A, que é uma enzima pequena que tem na célula, vai ligar a coenzima A ao acetil, formando acetil-CoA.
A partir disso, o acetil-CoA entra na matriz mitocondrial e ele vai participar do ciclo de Krebs, onde vai ser formado vários metabólitos intermediários. Então, este é o ciclo de Krebs. Uma vez que eu formei o acetil-CoA a partir do piruvato, e lembrando que na glicólise eu formei 2 piruvatos, então eu consigo formar 2 acetil-CoA, ele entra na matriz mitocondrial, as enzimas de Krebs estão na matriz mitocondrial. A primeira enzima vai juntar o acetil-CoA com o oxalacetato. Uma vez que ela juntou o acetil-CoA com o oxalacetato, ela formou o citrato. O citrato, então, é transformado por uma segunda enzima em isocitrato, e esse isocitrato vai ser convertido por uma terceira enzima em alfa-cetoglutarato. Nesse processo de formação, de transformação do isocitrato em alfa-cetoglutarato, eu tenho uma liberação de carbono na forma de dióxido de carbono e a transformação de um NAD+ em NADH. Depois que eu formei o alfa-cetoglutarato, uma outra enzima vem e converte o alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. Nessa reação, eu também tenho a formação de mais uma molécula de gás carbônico e a formação de mais um NADH. Logo em seguida, o succinil-CoA é convertido por uma enzima em succinato, e nessa reação eu tenho a transferência de um fosfato para o GTP, e o GTP transfere o seu fosfato para um ADP, gerando ATP. Então, aqui eu tenho a formação de um ATP. O succinato gerado vai ser convertido por uma outra enzima em fumarato. E nesse processo, ela transfere elétrons para o Fad+, formando o FADH2. O fumarato é convertido por uma enzima em malato, e o malato, sequencialmente, sofre ação de uma enzima que gera novamente o oxalacetato para reiniciar o ciclo se for necessário. Essa última reação também conta com a formação de mais um NADH a partir do NAD. Uma coisa interessante do ciclo de Krebs, que todas essas moléculas aqui em azul, elas são esqueletos de carbono. Elas podem ser retiradas do metabolismo de Krebs para fazerem outras moléculas. Por exemplo, o alfa-cetoglutarato, ele pode servir de esqueleto para a formação de aminoácidos, de ácidos graxos, né? Succinato também pode ser utilizado. Todos esses metabólitos intermediários são esqueletos carbônicos, eles podem ser transformados em outras moléculas que a célula precisa, basta que para isso ela tenha as enzimas necessárias para realizar esse processo. As proteínas do complexo B, elas são importantes porque elas participam da produção do Fad+ e do NAD+, elas também participam da conversão do piruvato em acetil-CoA. Então, por isso que proteínas do complexo B são tão importantes e ativas nos processos de obtenção de energia. Ao final do ciclo de Krebs, como eu entrei com 2 piruvatos, porque a glicólise me deu 2 piruvatos, eu tenho a formação de 2 ATPs, 6 NADHs e 2 FADHs. E esses NADHs e FADHs2 formados vão poder entrar na cadeia respiratória. Coisas que inibem o ciclo de Krebs é o excesso de NADH, porque o ciclo me dá muito NADH, então quando eu tenho excesso, falta NAD+, e o ciclo para. Muito ATP em excesso, porque se eu tiver muito ATP, eu não tenho ADP disponível. Excesso de acetil-CoA, porque a coenzima A também é limitada na célula, então se eu estiver fazendo muito acetil-CoA, eu não preciso mais fazer o ciclo de Krebs. E o acúmulo de ácidos graxos, pois os metabólitos intermediários são transformados em ácidos graxos, alguns deles. Aumentam a atividade do ciclo, ou seja, fazem o ciclo de Krebs trabalhar mais, a presença do NAD+, a presença de AMP e ADP na célula, a presença de coenzima A livre e a presença de cálcio intracelular. A cadeia transportadora de elétrons, ela é o final da oxidação dos carboidratos, e ela é também chamada de fosforilação oxidativa. Ela acontece na membrana interna da mitocôndria, né? A mitocôndria é uma organela que tem 2 membranas, né? E lá existem um complexo de proteínas que recebem e doam
elétrons umas para as outras. Os elétrons, né, eles expulsam prótons da célula e esses prótons precisam voltar para dentro, mas não conseguem voltar pela membrana. Então, eles passam por uma proteína chamada ATP sintase, que produz o ATP. Então, como acontece? Eu tenho esse complexo de proteínas na membrana e aqui eu tenho uma proteína chamada ATP sintase. O NADH vem e doa um elétron, e quando essa proteína transfere o elétron para a próxima proteína, ela joga um próton fora, né? O NADPH, que foi formado lá na via das pentoses fosfato, ele também pode doar elétrons aqui, né, para proteínas, e quando essas proteínas transferem elétrons umas para as outras, elas vão jogando prótons para fora. FADH, a mesma coisa, a questão é que o FADH não doa para a primeira proteína, ele doa para o segundo complexo. E toda vez que essas proteínas passam elétrons umas para as outras, elas acabam jogando prótons para fora. No final, o último complexo, ele recebeu o elétron e ele precisa se livrar desse elétron, senão ele não pode receber mais elétrons das demais proteínas. Ele passa esse elétron para o oxigênio que foi obtido da respiração. Então, é por isso que você serve a nossa respiração. O oxigênio que nós obtemos na respiração, ele vai ser o aceptor final de elétrons, porque a última proteína do complexo precisa transferir o elétron para o oxigênio para formar água, para ela ficar livre para receber mais elétrons. E os prótons que saíram, eles precisam voltar para dentro. Só que a membrana plasmática, a membrana da mitocôndria, a membrana interna, ela é impermeável a prótons, ela não deixa prótons passarem. Então, quando esses prótons querem voltar, eles não passam. Por isso, esses prótons voltam por dentro da ATP sintase. Quando esses prótons passam por dentro da ATP sintase, ela liga o ADP, que é uma adenina com 2 grupos fosfatos, com um fosfato inorgânico que tem no interior da célula, gerando ATP. É por isso que essas quantidades de NADH e FADH potencializam a produção de ATP, e na respiração celular eu vou fazer muito ATP, muita energia. Uma molécula de glicose, ela dá em média na glicose 2 ATPs e 2 NADHs, cada 2 NADHs dão mais ou menos 6 ATPs. A conversão do piruvato em acetil-CoA me gera mais 2 NADHs, que me resultam em mais 6 ATPs, né? E ciclo de Krebs mais oxidação fosforilativa me dá 6 NADHs, 2 FADHs, 2 GTPs, né? Que dão para mim 2 ATPs, 4 e 18, somando que para cada molécula de glicose que eu faço glicólise, conversão do piruvato em acetil-CoA e ciclo de Krebs e oxidação fosforilativa, cadeia transportadora de elétrons, eu tenho uma média de 38 ATPs. Mas lembrando que não entra uma molécula só de glicose na célula. Então, estou fazendo mais do que 38 ATPs, porque eu tenho mais de uma molécula de glicose sofrendo glicólise e ciclo de Krebs e oxidação fosforilativa, cadeia transportadora de elétrons. E quando eu tenho um exercício intenso, né? Eu não consigo respirar direito, eu não consigo oxigenar meus tecidos direito, uma corrida, uma natação de alta intensidade, quando eu não consigo oxigênio suficiente, a minha célula precisa gerar energia através da glicólise, mas isso gera piruvato e NADH. Este NADH, eu preciso tirar esse elétron dele para que ele volte a ser NAD+, e possa pegar mais elétrons em outras reações, né? Senão a célula para, porque a célula precisa de NAD+, pegando elétrons em várias outras reações químicas. Só que agora eu não posso mandar esse NADH para a cadeia transportadora de elétrons, porque não tem oxigênio. Então, o que o seu músculo precisa fazer para liberar esse NAD+? Ele vai transferir o elétron do NADH para o piruvato, transformando ele em lactato, né? Ou ácido lático, que é o outro nome do lactato. Este processo nós chamamos de fermentação alcoólica.
A principal função da fermentação é a produção, é a liberação do NAD+. Mas nesse processo, eu vou ter energia que eu gerei lá na glicólise, porque a gente viu que a glicólise dá 4 ATPs, sendo que 2 são de saldo, e o lactato, ele pode posteriormente ser transformado em glicólise através da gliconeogênese. Existem outras fermentações que nosso corpo não faz, mas outras células fazem. Então, existe, por exemplo, as leveduras, que elas podem fazer fermentação alcoólica. Elas transferem o elétron do NADH, mas antes elas transformam o piruvato em acetaldeído. E elas transferem o elétron do NAD para o acetaldeído, gerando etanol. E existe também a fermentação acética, onde a levedura transformou o piruvato em etanol, né? Primeiro ele pega o piruvato e transforma em acetaldeído e depois em etanol. E quando essa célula volta a respirar, ela transforma esse etanol em ácido acético, ou nosso famoso vinagre de cozinha. Nossas células musculares fazem apenas fermentação lática. Elas transferem o elétron diretamente para o piruvato, transformando ele em lactato. Existe um processo que ocorre no fígado, ele acontece exclusivamente no fígado, que é a gliconeogênese, onde eu pego precursores que não são glicosídicos, ou seja, não são glicoses, e transformo essas moléculas em glicose, né? Como que eu faço? Quais são essas moléculas? Lactato, piruvato, glicerol, ácidos graxos e alguns aminoácidos, eles podem ser transformados em glicose nessa gliconeogênese. Ela acontece no fígado, ela utiliza várias enzimas da glicólise, né? Só que essas enzimas vão fazer a reação ao contrário. Então, por exemplo, a enzima transformou a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. A mesma enzima é capaz... Aliás, a enzima transformou frutose 1,6-bifosfato em gliceraldeído 3-fosfato. A mesma enzima é capaz de pegar o gliceraldeído 3-fosfato e transformar em frutose 1,6-bifosfato. Então, ela fez para baixo, ela também é capaz de fazer para cima, tá? Existem 3 reações na glicólise que são irreversíveis, que eu não consigo fazê-las ao contrário. Para essas enzimas, que são as enzimas da hexoquinase, fosfofrutoquinase e piruvatoquinase, eu tenho 3 enzimas exclusivas da gliconeogênese. É assim que eu resolvo esse problema dessas 3 enzimas aqui não fazerem a reação ao contrário. Eu substituo elas por 3 enzimas exclusivas da gliconeogênese. Então, a gliconeogênese, eu consigo pegar todas essas moléculas aqui e transformá-las em novas glicoses. É um processo bem interessante que converte, por exemplo, o lactato acumulado em glicose e ela pode ser utilizada para geração de energia em algumas condições celulares, sendo extremamente importante para o nosso organismo. Uma parte importante do nosso metabolismo é o metabolismo dos lipídios, né? Minha célula sempre vai dar preferência por utilizar carboidratos como principal fonte de energia, depois os lipídios, e em último recurso ela pode começar a tirar energia dos aminoácidos. Quando essas prioridades são invertidas? Quando a minha célula pode utilizar lipídios ao invés de carboidrato? Em situações de patologia, né, de doenças, e em situações onde eu preciso de muita energia e os lipídios vão me fornecer mais energia dos carboidratos, por exemplo, nas atividades intensas, né? Os lipídios, eles são obtidos principalmente em nossa alimentação, colesterol, fosfolipídios e triglicerídeos, e eles são absorvidos pelos enterócitos, diretamente quando se trata de colesterol e fosfolipídios, e os triglicerídeos, por serem maiores, precisam ser quebrados e digeridos, né? Eles são quebrados em ácidos graxos e glicerol, e depois as próprias células do intestino montam de novo esses triglicerídeos, juntando glicerol com os 3 ácidos graxos.
Outra coisa que precisa acontecer é a saponificação das gorduras, né, dos lipídios. A minha vesícula vai liberar sais biliares, né? Esses sais biliares vão formar micelas, como se fossem espumas, né? Esferas de espumas, que vão envolver esses lipídios e vão fazer com que eles sejam absorvidos pelo meu enterócito. Uma vez que eu absorvi, né, que o enterócito absorveu, ele vai colocar essas moléculas, né, esses lipídios, em lipoproteínas, né? As lipoproteínas, elas são formadas pelos fosfolipídios na parte externa, por quê? Porque eles têm cabeças hidrofílicas que gostam do contato com a água, e no seu interior os triglicerídeos, vitaminas, todas as moléculas que forem hidrofóbicas. Ele também vai ter a presença de proteínas na superfície dessa partícula, e moléculas de colesterol, tanto no interior quanto com uma partinha na superfície da célula. Essas lipoproteínas são os quilomicrons, VLDL, IDL, LDL e HDL. O que é que essas lipoproteínas têm de diferente entre elas? O conteúdo de lipídios, então, por exemplo, os quilomicrons são ricos em triglicerídeos e pobres em colesterol, enquanto os LDLs são ricos em colesterol e pobres em triglicerídeos. Além disso, elas têm formação em partes diferentes do organismo, né? Os quilomicrons, então, eles têm altas quantidades de triglicerídeos e são produzidos no intestino delgado, né? O VLDL, ele vai ter ácidos graxos, vai ter colesterol também, e ele vai ser produzido no fígado, né? E ele também vai levar esses triglicerídeos para serem armazenados no tecido adiposo e nos músculos. O IDL é a VLDL é para perder vários triglicerídeos, e o LDL é resultado da VLDL e do IDL após perderem muitos triglicerídeos. Ela é uma proteína rica em colesterol e ela entrega colesterol para os tecidos extrahepáticos. O HDL também é produzido no fígado, então a partir do VLDL, essas proteínas são produzidas no fígado, né? Ele também vai transportar colesterol para outras células, mas ele é capaz de retirar colesterol em excesso dos tecidos, né? Os fosfolipídios vão ser utilizados principalmente para a produção de membranas. O colesterol vai ser utilizado principalmente para a produção de... Ele vai ter um pouquinho de colesterol nas nossas membranas, né? Membranas animais têm colesterol. E ele vai ser utilizado também para a produção de hormônios esteroidais, como testosterona, progesterona, cortisol, estradiol. Então, vamos entender como é esse segmento. Eu comi uma comida rica, né, em lipídios. A minha vesícula vai liberar os sais biliares, eles vão emulsificar. Eu vou quebrar esses triglicerídeos e absorvê-los, né, através das micelas. Meu intestino vai montar esses triglicerídeos de novo e vai colocar eles numa molécula, numa lipoproteína chamada quilomicron. Então, quilomicron é de produção no intestino. Esses quilomicrons vão ser jogados no sistema linfático do paciente e vão distribuir principalmente triglicerídeos e ácidos graxos para o sistema. Os quilomicrons remanescentes, que são aqueles que sobraram da primeira entrega, eles entram no fígado, onde o fígado vai retirar o colesterol presente nesses quilomicrons e vai juntar junto com o colesterol de produção endógena. O fígado é capaz de produzir seu próprio colesterol a partir de outras moléculas. E vai montar uma partícula chamada VLDL. O VLDL é jogado na corrente sanguínea, ele vai entregar mais alguns ácidos graxos, mais alguns triglicerídeos e um pouquinho de colesterol, e vai se transformar em IDL. O IDL vai entregar mais triglicerídeos, mais ácidos graxos, e vai se converter em LDL. O LDL é uma partícula rica em colesterol, e ela vai entregar colesterol para vários tecidos do corpo. Além disso, esse LDL pode precipitar na íntima dos vasos e ser fagocitado por células espumosas, podendo resultar na formação de placas de ateroma. O LDL em excesso vai retornar ao fígado, onde o receptor de LDL capta esse colesterol,
A sobra desse colesterol vai fazer com que o colesterol endógeno do fígado, a sua produção, seja diminuída. Além disso, o fígado vai pegar esse colesterol em excesso, vai colocar ele numa partícula chamada HDL. Esse HDL cai na corrente sanguínea e pode retirar mais colesterol do sistema, retornando para o fígado. A produção endógena de colesterol no fígado, ela é produzida a partir do acetil-CoA, né? Ela é produzida durante o anabolismo, principalmente sob a ação da insulina. O colesterol endógeno, ele é convertido, então, em VLDL, LDL e depois em LDL, liberado no plasma, e vai jogar esse colesterol até os tecidos. Né? Na presença de muito colesterol exógeno, essa síntese endógena, ela é inibida. Alguns pacientes têm defeito no receptor de LDL. Então, esse LDL em excesso que voltaria e avisaria que não precisa fazer colesterol endógeno, ele não é detectado e, por isso, a síntese endógena permanece ativa todo o tempo. Esses pacientes têm uma doença genética chamada hipercolesterolemia familiar. Eles têm aumento do colesterol porque a síntese endógena está sempre aumentada. Esses pacientes precisam diminuir ainda mais o consumo de colesterol exógeno. O problema das partículas de colesterol, e principalmente do LDL, é porque ele pode levar à formação das placas de ateroma. Como que funciona esse processo? O LDL que está distribuindo o colesterol para o sistema, ele se deposita na íntima dos vasos, e ao se depositar, esse colesterol é oxidado. Uma vez oxidado, esse colesterol recruta células de defesa chamadas monócitos, que ao migrarem para a íntima de um vaso vão se transformar em macrófagos. Esses macrófagos vão fagocitar as células espumosas, vão fagocitar esse colesterol, vão recrutar mais células de defesa e vão começar a ter um acúmulo de células de defesa fagocitando gotículas de colesterol. Essas células espumosas, elas entram em apoptose e em necrose, causam uma inflamação local, e isso vai levar à deposição de cálcio, de plaquetas, de mais células de defesa. E isso vai fazendo com que eu tenha a deposição de gorduras em placas, o que a gente chama de placa de ateroma. Essa placa de ateroma vai sendo cada vez mais aumentada e calcificada, mas ela não é muito resistente. E ela pode romper liberando um trombo. Esse trombo, né, ele se solta do local e pode entupir vasos importantes, levando ao infarto. Quando ele bloqueia as artérias coronárias, ele causa obstrução do fluxo sanguíneo, portanto, não chega oxigênio para as células do miocárdio, e o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, que é a necrose do tecido cardíaco. Os ácidos graxos, eles também são utilizados, né? Eu também tenho uma síntese de triglicerídeos no meu organismo, e eles são montados a partir da biossíntese de ácidos graxos. A partir do acetil-CoA, eu posso produzir malonil-CoA. Este malonil-CoA é jogado, né, para fora das mitocôndrias. Esse processo acontece dentro da mitocôndria, a transformação do acetil-CoA em malonil-CoA, e ele é jogado fora das mitocôndrias, né? Aí, nesse processo, esse acetil-CoA vai ser transformado em ácidos graxos, e os ácidos graxos vão ser montados como? Uma enzima vai pegar esse malonil-CoA e vai passar a adicionar carbonos de 2 em 2. Então, ela adiciona 2 carbonos iniciais, depois mais 2, mais 2, mais 2, até formar os ácidos graxos no seu tamanho correto. Uma vez formados os ácidos graxos e na presença de glicerol 3-fosfato, eu posso produzir glicerol, né? Geralmente os ácidos graxos e o glicerol é formado no fígado, eles são enviados para o tecido adiposo, onde eles são convertidos em triglicerídeos. Que um triglicerídeo é a união de um ácido graxo de três ácidos graxos com uma molécula de glicerol. Então, esse processo vai ser intenso nas células adiposas, né? Quando esse processo de formação do triglicerídeo é aumentado no fígado, eu passo a ter um acúmulo de gordura no fígado que a gente chama de esteatose, que pode evoluir para cirrose e até hepatocarcinoma hepático.
E como que a gente tira a energia dos triglicerídeos? Através da oxidação dos ácidos graxos, mais especificamente da beta-oxidação, que ocorre nas mitocôndrias, principalmente durante as fases catabólicas ou na presença de exercícios intensos ou de longa duração. Os triglicerídeos também são isolantes térmicos, uma vez que eles impedem que eu perca calor para o ambiente através do meu tecido adiposo, né? Como eu utilizo os triglicerídeos como fonte de energia? Os triglicerídeos vão estar lá estocados no meu tecido adiposo, né? E aí o glucagon e a adrenalina vão fazer a liberação dos triglicerídeos. Eles vão ativar uma lipase hormônio sensível que vai quebrar os triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol, né? A gente precisa lembrar que o tecido adiposo ele é formado por um tecido adiposo unilocular. Ele é uma célula que guarda todos os triglicerídeos em uma gota só de gordura. E ele é pobre em mitocôndrias. Então, quando esses hormônios, por exemplo, o glucagon, eles ligam no seu receptor, eles ativam algumas enzimas que levam à ativação da lipase hormônio sensível. Essa lipase hormônio sensível entra então na gota de gordura e começa a quebrar os triglicerídeos em glicerol e em ácidos graxos. Esses ácidos graxos e gliceróis são jogados na corrente sanguínea, eles são adicionados à proteína albumina e transportados para os tecidos que estão precisando de energia. Como o glicerol vira energia, né? Uma vez que ele foi transportado para os tecidos, ele é convertido em gliceraldeído 3-fosfato. O gliceraldeído 3-fosfato pode entrar na glicólise, porque lembra que uma das reações transformava a glicose em gliceraldeído 3-fosfato, e a partir dali eu faço glicólise, que me dá 2 ATPs no final da reação. Além disso, o gliceraldeído 3-fosfato, né, o glicerol, ele pode ser transformado em glicose na gliconeogênese. Uma vez que ele vira glicose, eu posso tirar a energia dele através da glicólise. E os ácidos graxos? Os ácidos graxos vão sofrer beta-oxidação, e o produto dessa beta-oxidação vai ser usado no ciclo de Krebs, e as coenzimas reduzidas vão ser utilizadas na cadeia respiratória. Como isso funciona? Os meus ácidos graxos têm uma cadeia de carbonos grande, de 2 em 2 carbonos. Então, a enzima vem e quebra cada ácido graxo de 2 em 2 carbonos. Cada 2 carbonos liberados vão gerar um acetil-CoA, né? Cada 2 carbonos que eu quebro geram acetil-CoA. Além disso, para cada quebra do acetil-CoA, eu tenho a formação de uma NAD+, em NADH. Então, eu produzo, além de acetil-CoA, que eu posso usar no ciclo de Krebs, que vai me dar mais NADH, a própria reação de quebra do carbonos do ácido graxo gera mais acetil-CoA. Depois que eu gerar um monte de acetil-CoA, esse acetil-CoA vai ser usado para formar NADH, FADH2, e o NADH e FADH2 vai ser utilizado na cadeia transportadora de elétrons, resultando na formação de muitas moléculas de ATP, como nós vimos anteriormente para a glicose, né? O NADH vai lá doar elétrons, esses elétrons vão ser passados de proteína para proteína, os elétrons vão receber, vai transferir o elétron para a última oxigênio do citoplasma, os prótons que foram jogados para fora vão voltar pela ATP sintase, e quando eles voltam pela ATP sintase, eles fazem com que ela adicione uma molécula de fosfato inorgânico no ADP, gerando ATP, né? Para vocês terem uma ideia, quebrar lipídios gera tanta energia que um ácido graxo de 16 carbonos, lembrando que um triglicerídeo é formado por 3 ácidos graxos, ele me dá uma média de 123 ATPs. Por quê? Porque eu tenho a formação de muito acetil-CoA e eu tenho a formação de muito NADH e FADH, que vão resultar em mais formação de ATP. Mas por que meu organismo não dá preferência em quebrar lipídios, então, se eles geram muita energia? Simples. A formação de acetil-CoA em excesso, ela vai chegar um momento em que eu não consigo utilizar tudo isso no ciclo de Krebs para formar NADH e FADH.
e ele vai ativar a cetogênese no fígado. O fígado vai pegar acetil-CoA e vai transformar em corpos cetônicos. No início, esses corpos cetônicos são bons, porque eles podem ser usados como fonte de energia, por exemplo, pelos neurônios do sistema nervoso central. Contudo, o aumento desses corpos cetônicos começam também a acumular no plasma, eles são moléculas ácidas que acabam diminuindo o pH. Quando eles diminuem o pH do plasma, eles pegam e desnaturam proteínas, também lesam células, que leva à acidose metabólica, que pode culminar em coma e até óbito do paciente. Esse acúmulo de corpos cetônicos, essa acidose metabólica, ela acontece no jejum prolongado e nos pacientes com diabetes descompensada. Para fazer a beta-oxidação, nós vimos que eu tenho que colocar esse ácido graxo lá na mitocôndria. A beta-oxidação acontece no interior da mitocôndria, né? Eu vou quebrar esse ácido graxo de 2 em 2 carbonos no interior da mitocôndria. Mas para que isso aconteça, eu preciso transferir esse ácido graxo para dentro da mitocôndria, e a mitocôndria é impermeável ao ácido graxo. Para isso, eu preciso utilizar um aminoácido chamado carnitina. Uma enzima vai ligar o ácido graxo à carnitina, e essa carnitina vai ser transportada para dentro, levando consigo o ácido graxo. No interior da matriz mitocondrial, uma segunda enzima vai tirar a carnitina e devolvê-la para o espaço externo da membrana, mantendo o ácido graxo no interior. Outra organela que faz beta-oxidação é o peroxissomo. Mas esses peroxissomos, eles fazem apenas a beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia longa ou cadeias carbônicas ramificadas, né? A primeira etapa da reação, ela libera calor e não produz ATP. Então, esse processo, a beta-oxidação nos peroxissomos, ele gera mais calor do que energia, né? Algumas alterações genéticas, como a síndrome de Zellweger, né, e a adrenoleucodistrofia, impedem a metabolização de ácidos graxos de cadeia longa no interior do peroxissomo, alterando assim o metabolismo de ácidos graxos de cadeia longa. E quando eu tenho glicoses e lipídios em excesso, como que eu guardo triglicerídeos? A insulina catabólica, quando vê glicose em excesso, transforma essa glicose em acetil-CoA, né? Ácido graxo e glicerol, e vai montar os triglicerídeos que vão ser guardados nos meus adipócitos. Outro metabolismo que nós precisamos entender é o metabolismo das proteínas, dos aminoácidos, né? Como nós dissemos, a nossa célula sempre dá preferência em utilizar carboidratos, seguidos dos lipídios e dos aminoácidos. Ela também não deixa nenhuma fonte se esgotar para começar a outra. Assim que os estoques de carboidratos estão caindo, ela já começa a utilizar lipídios. Quando esses estoques de lipídios estiverem bem diminuídos, ela começa a usar as proteínas. Quando que ela pode dar preferência por usar aminoácidos, não carboidratos e lipídios? Quando essas fontes estão extremamente baixas, né? Ou quando alguma patologia me impede de usar carboidratos e lipídios. E nos exercícios em anaerobiose de extrema intensidade, né? Uma coisa interessante é que nós não temos um tecido especializado em fazer estoque de aminoácidos. O que nós temos é uma estrutura muscular rica em proteínas, né? Os músculos são feitos de várias proteínas, da constituição deles, e nosso organismo pode utilizar esses aminoácidos como fonte de energia em casos de necessidade. Contudo, como não se trata de um tecido de armazenamento, isso vai cursar com a perda de uma massa muscular importante e deficiência na contração muscular, né? Então, o meu armazenamento é limitado pela minha massa muscular. Uma vez que eu atingir a massa muscular máxima do meu organismo, os aminoácidos em excesso, eles vão ser ou eliminados, ou eles vão ser transformados em glicose e em lipídios, né?
A maioria dos aminoácidos são obtidos através da nossa alimentação. Os alimentos têm proteínas, nós vamos quebrar essas proteínas e absorver os seus aminoácidos. Esses aminoácidos vão servir para mim fazer as minhas proteínas endógenas e outras moléculas nitrogenadas, e as minhas próprias proteínas podem ser degradadas para gerar mais aminoácidos, que eu vou utilizar para fazer outras proteínas ou outras moléculas, né? As proteínas, elas são extremamente grandes, então elas não são absorvidas inteiras. Para isso, o meu organismo quebra elas através das endopeptidases, né? Como, por exemplo, a pepsina do estômago e a tripsina e quimiotripsina, liberadas pelo meu pâncreas no intestino delgado. Elas vão quebrar no meio da cadeia de proteínas, gerando peptídeos menores. Esses peptídeos, por sua vez, são alvo de exopeptidases, aminopeptidases que começam a quebrar pela porção amina e carboxipeptidases que vão começar a quebrar esses peptídeos pela porção carboxi terminal, gerando aminoácidos livres e peptídeos pequenos de 3 a 4 aminoácidos. Uma vez que esses aminoácidos são liberados e esses pequenos peptídeos, de no máximo 2 ou 3 aminoácidos, estão liberados, eles são absorvidos e jogados na corrente sanguínea. Em alguns casos especiais, peptídeos um pouco maiores podem ser endocitados e jogados na corrente sanguínea, mas esse processo, por requerer muita energia, é pouco utilizado pelo nosso intestino. Uma vez que eu tenho esses aminoácidos, né, o anabolismo proteico pode acontecer, né? Na necessidade, eu vou ligar esses aminoácidos ao RNA transportador, eu vou ter o RNA mensageiro trazendo a informação da sequência de proteínas, esse RNA mensageiro vai se ligar com a porção menor do ribossomo, vou ligar o primeiro RNA transportador trazendo o primeiro aminoácido, e aí a porção maior vai se ligar, fechando o ribossomo, gerando 3 regiões, região E, P e A. E aí, a partir dos códons presentes, né? Cada 3 nucleotídeos presentes no RNA mensageiro são codificados para um aminoácido. O RNA transportador vai trazer esses aminoácidos. O ribossomo vai fazer a ligação da cadeia P no aminoácido presente A, liberando o transportador em P. Ao se mover, o P vai sair pelo E, e o transportador no A contendo a cadeia de aminoácidos vai passar para P. E esse processo vai se repetir até o final da proteína, né? As proteínas, como qualquer molécula orgânica na célula, elas têm tempo de vida. Então, elas também são marcadas para serem degradadas. Elas recebem uma proteína chamada ubiquitina, que marca elas para serem degradadas. A partir do momento que eu marquei a proteína como ubiquitina, vem um complexo de proteínas chamado proteassomo e vai quebrar essa proteína em peptídeos e em aminoácidos. Os aminoácidos, alguns deles podem ser sintetizados pelo nosso organismo. Alguns deles eu preciso consumir, são os essenciais, eu não tenho vias metabólicas para produzi-los, mas alguns deles podem ser produzidos através de diferentes reações, porque eu tenho as proteínas necessárias para essa via biosintética. E de onde eles vão vir? Eles vão vir dos intermediários da glicólise, dos intermediários do ciclo de Krebs. Então, por exemplo, a partir do alfa-cetoglutarato gerado no ciclo de Krebs, eu posso formar glutamato, e a partir do glutamato eu consigo produzir glutamina, prolina e arginina. A partir, por exemplo, do 3-fosfoglicerato, eu consigo fazer serina, e com a serina eu consigo fazer glicina e cisteína. Então, o meu organismo precisa ter enzimas que peguem esses metabólitos intermediários e o convertam em aminoácidos. Por que que alguns aminoácidos nós não conseguimos produzir? Porque nós não temos as enzimas necessárias para pegar os precursores e transformá-los nos aminoácidos. E como que eu uso, né? O que que eu faço quando os aminoácidos estão em excesso para poder jogá-los ou usá-los para gerar energia?
Para catabolizar aminoácidos, eu preciso primeiro descartar o grupo amina. E eu vou utilizar esses aminoácidos, eu vou fazer 3 reações para tirar a energia deles: a transaminação, a desaminação oxidativa e a descarboxilação. A transaminação, ela acontece no citoplasma de várias células, principalmente nas células do fígado, mas ela acontece no citoplasma de várias células. O que que acontece? O aminoácido vem uma proteína chamada aminotransferase, ela retira o grupo amina do aminoácido e transfere para a molécula do alfa-cetoglutarato, que foi gerado lá no ciclo de Krebs. Esse alfa-cetoglutarato vira glutamato, que também é um aminoácido, e o que sobra do aminoácido original a gente chama de alfa-cetoácido. Cada aminoácido tem uma aminotransferase específica. Ele tem a sua aminotransferase própria. Então, a serina tem a sua aminotransferase, a alanina tem sua aminotransferase. Mas todas elas fazem a mesma coisa. Retiram um grupo amina do aminoácido, transferem para o alfa-cetoglutarato, esse alfa-cetoglutarato vira glutamato, e o que sobrou do aminoácido vira alfa-cetoácido. E aí, o que que acontece? Esse alfa-cetoácido, ele vai ser oxidado de acordo com o que sobrou. Então, eu vou pegar esse esqueleto carbônico, vou converter ele em piruvato, ou vou transformar ele num metabólito intermediário da glicólise, ou vou transformar ele num intermediário do ciclo de Krebs, e ele vai me dar energia. Então, é a cadeia, né, que sobrou, o alfa-cetoácido, que vai me dar energia. E o glutamato, ele vai ser utilizado lá no ciclo da ureia. Em condições em que eu preciso de muita energia, o meu músculo pode utilizar os aminoácidos como fonte de energia. Existem 2 metabolismos importantes para o músculo obter energia para sua contração. O primeiro a gente chama de ciclo de Carrier, onde o que acontece? O fígado libera um aminoácido chamado alanina. De onde vem esse aminoácido? Ele pode quebrar proteínas próprias para liberar alaninas que fazem ele, ou ele também pode fazer a produção de alanina a partir de uma proteína chamada alanino-aminotransferase. Então, ele libera alaninas na corrente sanguínea, essa alanina cai na circulação e vai para o fígado. O fígado vai transaminar essa alanina, vai retirar, né, o seu grupo amina e transferir para o alfa-cetoglutarato, e o alfa-cetoglutarato vai virar glutamato. O que sobrou da alanina, aquele alfa-ceto ácido, ele chama piruvato. Quando a gente olha na estrutura dele, ele é o piruvato. O fígado pega esse piruvato e transforma em glicose na gliconeogênese e joga na corrente sanguínea. Essa glicose vai para o músculo faz glicólise, gerando piruvato. E aí esse piruvato pode receber um grupo amina, se transformar em alanina, e o músculo joga novamente na corrente sanguínea. Essa alanina cai na corrente sanguínea, chega no fígado, o fígado tira o grupo amina, transforma a alanina, portanto, em piruvato. O piruvato é convertido em glicólise pela gliconeogênese e essa glicose é jogada na corrente sanguínea. E esse processo pode ser mantido enquanto o músculo precisa de muita energia para contração. Ele é um metabolismo de emergência. Ele serve para quando o músculo precisa de muita energia de uma maneira muito rápida, né? Assim que esse exercício físico ou que essa fuga terminar, eu preciso começar a obter energia através da glicose por vias normais. O ciclo de Carroll, ele não consegue manter o músculo ativo para sempre. O outro ciclo importante é o ciclo de Cori, que consiste na tríade glicose, lactato, glicose. Como que funciona? Eu vou pegar o glicogênio do fígado, do músculo, transformá-lo em glicose, e na glicólise, através da fermentação, eu vou transformar a glicose em lactato. Esse lactato vai cair no fígado, e o fígado vai transformar
esse lactato em glicose novamente. Essa glicose vai retornar para o músculo pode fazer glicólise novamente ou estocar na forma de glicogênio. Então, o músculo fica pegando glicose, produzindo lactato através da glicólise anaeróbia, né? Glicólise e depois fermentação. Esse lactato é mandado para o fígado faz gliconeogênese, liberando glicose, que pode retornar no músculo para o músculo guardá-lo de novo na forma de glicogênio, para quando precisar da glicose novamente. Esse é o chamado ciclo de Cori, e ele também pode ser utilizado para obtenção de energia pelo fígado em casos extremos de necessidade energética. Ele também não pode manter o músculo ativo por muito tempo. Assim que possível, eu devo obter energia pelas vias normais, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Tudo bem? Esse ciclo também é utilizado para retirar o lactato do músculo. A gente sabe que o acúmulo de lactato, né, ele deixa o ambiente ácido, porque é uma molécula ácida, e vai levar ao processo de dor muscular por causa da inflamação que essa acidez causa. Então, ele também é o processo que faz com que o meu músculo se recupere 2, 3 dias depois do exercício físico intenso. E como que eu vou fazer para obter a energia? Lembra, eu vou ter dois tipos, vou conseguir obter energia dos aminoácidos de duas maneiras, né? Alguns aminoácidos são o que a gente chama de aminoácidos cetogênicos. Depois que eu fiz a transaminação, ou seja, eu tirei o grupo amina e sobrou o alfa-cetoácido, esse alfa-cetoácido, através de diferentes vias metabólicas, ele vai ser convertido em acetil-CoA. O acetil-CoA por si só entra no ciclo de Krebs e vai me dar NADH e FADH, que eu vou poder fazer ATP. O acetil-CoA em excesso também vai poder virar corpos cetônicos na cetogênese, né? E esse acetil-CoA em excesso vai virar corpos cetônicos, e os corpos cetônicos são fonte de energia quando estão em concentrações ideais. É claro que o aumento massivo de acetil-CoA vai levar à produção exagerada de corpos cetônicos, que podem levar meu paciente à acidose metabólica. Eu também tenho aminoácidos que são glicogênicos, ou seja, depois que eu tiro as aminas deles, as transaminações, os alfa-cetoácidos, através de diferentes vias metabólicas, podem ser convertidos em alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato e oxalacetato. Estes componentes podem entrar no ciclo de Krebs ou, através de outras vias, serem convertidas em piruvato, e o piruvato pode ser transformado em glicose na gliconeogênese. E aí eu posso tirar a energia deles através da glicólise. Então, por exemplo, a tirosina, ela é um aminoácido glicogênico. Quando eu tiro a amina dela, né, eu transamino ela e faço várias reações químicas, eu transformo ela em fumarato, e o fumarato pode entrar no ciclo de Krebs, e no final eu posso tirar piruvato para fazer glicose através da gliconeogênese. Enquanto que, por exemplo, a leucina, ela é cetogênica, depois que eu transaminei dela, o alfa-cetoácido passa por várias reações químicas, virando acetil-CoA. O acetil-CoA pode entrar tanto no ciclo de Krebs, que vai me dar NADH e FADH, para me ter mais energia, como eu posso utilizar esse acetil-CoA para a produção de corpos cetônicos, que são fonte de energia quando estão em concentrações ideais. Existem várias doenças do metabolismo de aminoácidos, mas uma muito importante é a fenilcetonúria. Ela é uma doença genética, né? Ela é resultado da deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase. Essa enzima, normalmente, ela transforma a fenilalanina em tirosina. A fenilalanina é usada para fazer proteínas, mas o excesso dela precisa ser utilizado para fazer tirosina, e a tirosina vai me fornecer noradrenalina, adrenalina, dopamina e melanina. O paciente, então, tem uma diminuição dos níveis de tirosina e faz menos melanina, e causa despigmentação da pele, olhos e cabelos. Ele faz menos dopamina, adrenalina e noradrenalina, que controlam a pressão arterial, ajudam o metabolismo de lipídios e carboidratos. Além disso, conforme eu vou acumulando fenilalanina, vem uma outra enzima e converte a fenilalanina num composto tóxico chamado fenilpiruvato.
O fenilpiruvato, ele se deposita no tecido neural, causando falha no desenvolvimento cognitivo. Essa doença ainda não tem cura, e o que os pacientes fazem atualmente é fazer restrição de alimentos como leite materno, leite e derivados, ovos, frango, porco, vaca, peixes, batatas, farinha, soja e arroz, que são alimentos ricos em fenilalanina, então você diminui a ingestão desses para evitar a formação de fenilpiruvato. Essa doença ela é diagnosticada no teste do pezinho e geralmente o paciente entra logo nos primeiros meses de vida em restrição alimentar para não ter problemas de desenvolvimento cognitivo. Para terminar um pouquinho o nosso metabolismo de aminoácidos, a gente precisa falar do ciclo da amônia, que é o nosso metabolismo de nitrogênio, né? O metabolismo de proteínas e de ácidos nucleicos gera uma molécula chamada amônia, e essa amônia é extremamente tóxica para os tecidos. Os tecidos não aguentam grandes concentrações de amônia. Então, eu tenho que pegar essa amônia dos tecidos e eliminá-la, né, através das minhas de fluidos biológicos. Mas a amônia não pode ser jogada direto, porque para mim jogar amônia eu preciso jogar grandes quantidades de água, e por isso isso seria incompatível. Para isso, eu preciso transformar a amônia em ureia no fígado, no ciclo da ureia. Então, primeiramente, para transportar esta amina, né, eu vou essa amônia, ela vai ser convertida em grupo amina. Esse grupo amina vai ser adicionado no alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato vai virar glutamato, como nós vimos anteriormente, e ele pode receber um segundo grupo amina chamado e virar um outro aminoácido chamado glutamina. Então, o meu organismo pega as minhas células que estão produzindo amônia, pegam essa amônia, transformam elas em grupo aminas e transferem esse grupo amina para o alfa-cetoglutarato, gerando glutamato, e transfere uma segunda amina para o glutamato, transformando ele em glutamina. Essa glutamato e essa glutamina vão ir para as células do fígado, elas vão entrar lá na minha mitocôndria, e lá esse glutamato e essa glutamina vão doar novamente os seus grupos aminas e vai levar à formação novamente de amônia. Então, eu resolvi o problema do transporte. Eu tirei a amônia dos tecidos na forma de glutamina e glutamato. Quando essa glutamina e esse glutamato chegou na mitocôndria, a mitocôndria lá do fígado, agora o ciclo da ureia ocorre todo no fígado, né? Ele vai vir uma enzima e vai tirar esses grupos aminas e vai formar de novo amônia. Vem uma enzima e adiciona a amônia num bicarbonato, usando 2 ATPs, e forma uma molécula chamada carbomoil fosfato. Esse carbomoil fosfato, ele vai ser adicionado numa molécula de um aminoácido chamado ornitina. Então, vem uma enzima e junta ornitina e carbomoil fosfato. Esse carbomoil fosfato maionetina vira citrulina. A citrulina é expulsa da mitocôndria e no citoplasma ela vai virar alguns intermediários e depois ela vira uma molécula chamada arginino-succinato. Este arginino-succinato é transformado em fumarato, que pode entrar no ciclo de Krebs, e em arginina. A arginina vai sofrer a ação de uma enzima que vai tirar ureia dela. Então, a origem da ureia é a arginina, e o que sobrar vai ser a ornitina. A ornitina pode voltar para a mitocôndria, para pegar mais carbomoil fosfato, para virar mais arginina, e a arginina vai tirar a ureia. Então, é assim que eu vou gerar ureia. Agora, a ureia é lançada na corrente sanguínea, e toda vez que ela passar pelo rim, o meu rim vai tirar essa ureia e jogar na urina, e também vai excretar essa ureia, transformando em ácido úrico e jogando fora através da minha transpiração. Para terminar nossos estudos, vamos falar um pouquinho sobre as porfirinas, né?
As porfirinas são anéis, né? Anéis tetrapirrólicos. São estruturas formadas por 4 anéis, né? Contendo carbono e nitrogênio. E elas têm como característica formar essa estrutura em anel e no seu centro receberem átomos de metais. A principal porfirina humana é o grupo M. Ele está presente na hemoglobina, nas hemácias e na mioglobina, nos músculos. Ele recebe no seu interior um átomo de ferro, responsável por ligar oxigênio e gás carbônico. Ele é produzido, as porfirinas são produzidas principalmente no fígado e na medula óssea vermelha para a produção das hemácias. O grupo M, né, que faz parte da mioglobina e da hemoglobina, ele é produzido a partir de uma molécula chamada succinil-CoA, que nós vimos que ela é produzida lá no ciclo de Krebs. Esse succinil-CoA vai ser modificado e resultar na produção de uma molécula chamada aminolevulinato. Esse aminolevulinato, ele vai passar por uma série de 7 reações químicas, uma feita por cada enzima, e vai gerando o meu grupo M, esse meu anel tetrapirrólico. É importante notar que cada um dessas estruturas aqui, desses anéis formados, já é considerado uma porfirina. Então, o porfobilinogênio é uma porfirina, o uroporfirinogênio é uma outra porfirina. Então, uma série de porfirinas são montadas até a porfirina final, que é o grupo M. Essas enzimas vão trabalhando uma sobre os produtos da outra. A sétima enzima é uma enzima chamada ferroquilatase. Ela é responsável por pegar ferro e adicionar ferro no meio do grupo M. Pacientes que apresentem mutações genéticas em qualquer uma dessas enzimas não conseguem fazer o grupo M final. E eles passam a acumular essas porfirinas intermediárias. Então, por exemplo, se o paciente tem um defeito na enzima 5, ele consegue montar o anel até a copro porfirinogênio, mas não consegue seguir o restante. O problema é que tanto o grupo M quanto essas porfirinas, elas são tóxicas. Então, o acúmulo desses intermediários vão causando distúrbios no metabolismo do paciente. Esses distúrbios são chamados de porfirias, que são defeitos genéticos nas enzimas responsáveis pela síntese de porfirinas. O acúmulo dessas porfirinas intermediárias, eles são ativados pelo sal e vão causando deformações, lesões cutâneas, né? Vão causando cicatrizes, a pele fica mais frágil à exposição ao sol, são cicatrizes doloridas que demoram a se curar, e isto é uma porfirina. Já o grupo M, as hemácias duram em média 120 dias, e depois de 120 dias elas são retiradas pelo baço da circulação. O grupo M, também fora da hemácia, ele é tóxico, então ele tem que ser convertido. As hemácias, então, são destruídas pelos macrófagos do baço, o grupo M é retirado, o ferro é doado para outras moléculas, e o grupo M é convertido em biliverdina. A biliverdina é transformada em bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta é adicionada à albumina e é transportada até o fígado. A bilirrubina indireta ela é insolúvel e de cor amarelada. O excesso da bilirrubina indireta pode se depositar nos tecidos, levando à icterícia. No fígado, essa bilirrubina indireta é convertida em bilirrubina direta. Essa bilirrubina direta ela é solúvel e de coloração mais acastanhada. A bilirrubina direta, então, é captada pelos canículos biliares e jogadas no duodeno. Elas passam pelo duodeno e no ilho terminal e no colo, elas são convertidas pela microbiota intestinal em urobilinogênio. 80% desse urobilinogênio vai continuar no meu colo e vai ser convertido a estercobilinogênio, que vai ser depois transformado em estercobilina e vai ser excretado nas fezes. Então, é a transformação da bilirrubina direta em estercobilina que vai dar a cor acastanhada nas fezes. Paciente que tenha problemas, por exemplo, de pedra nos canalículos biliares, né?
pedras no ducto comum, ele pode levar à diminuição da produção de urobilinogênio, vai diminuir estercobilina e eles podem ter fezes, por exemplo, esbranquiçadas. 20% dessa urobilinogênio, ele é reabsorvido pelo intestino, cai na circulação sanguínea, ele pode voltar para o fígado e 10% deles vai ser filtrados no rim, onde vão dar origem à urobilina, que vai dar cor amarelada à urina. Pacientes com excesso de bilirrubina direta ou com pedras novamente no ducto comum, podem ter regurgitação de bilirrubina. Essa bilirrubina pode cair na corrente sanguínea, ser filtrada diretamente pelo rim sem se tornar urobilinogênio, e elas vão dar uma cor de Coca-Cola à urina do paciente. Então, o grupo M, ele vai dar origem às bilirrubinas, e as bilirrubinas são excretadas na forma de estercobilina e urobilogênio na urina e nas fezes. Espero que esse intensivão ajude vocês nos estudos, na formação de vocês. Uma excelente semana. Beijos no coração de todos.